Bom, então eu vou falar um pouco sobre o Clean Code, o código limpo, as boas práticas de desenvolvimento de software, porque é uma coisa que às vezes a gente não pensa muito quando está desenvolvendo, mas é essencial. Antes eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece, falar um pouquinho da minha trajetória. Eu me chamo Luciana, eu entrei na Salf em 2019. Eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Atualmente eu curso um MBA de empreendedorismo, startup e inovação, que eu me formo agora em fevereiro. Eu fiz parte do time do Joby como desenvolvedora Java, Spring Boot e Webflux, que o Emiliano foi o meu mentor no Webflux, me ensinou muito. Numa tarde eu aprendi o que eu estava com dificuldade em vários vídeos, né, com a explicação dele. Hoje eu atuo no projeto do Banco Mercantil como analista de sistemas, fazendo análise reversa. Eu migrei de carreira para TI em 2019, através do Impulsionar, aqui da Salf. Antes eu era de uma área comercial, da indústria, comercial administrativa. Então, essa foto eu trouxe porque ela marca o meu dia o dia da minha efetivação depois do projeto dentro da Salf. Então, essa é um marco que eu tenho porque eu tinha muita vontade de entrar na TI, fazer parte da TI, e eu não tinha oportunidade antes. E quando eu consegui, eu agarrei com as duas mãos e eu estou na Salf completando 2 anos agora, dia 4 de novembro. E ali também no slide tem uma foto minha ali, quando eu estava no meu período de aprendizado no Impulsionar. Mas agora, falando no Clean Code em si, acho que todo mundo já ouviu falar do livro, né? Que o autor é o Robert Cecil Martins, mas alguém já utilizou essas técnicas mostradas no livro na prática? Alguém de vocês já teve essa experiência, já implementou em algum projeto? Então, começando assim e explicando um pouquinho bem resumido, né? O código limpo, ele resumido, é uma técnica que ele tem que facilitar a leitura, o entendimento e a manutenção do código, tá? Então, tu une isso utilizando habilidades práticas do ágil para que teu código fique de fácil entendimento. Algumas vantagens de aplicar o Clean Code no dia a dia, no nosso desenvolvimento, nos projetos. Então, como eu já falei, ele facilita a leitura e a manutenção do código, ele garante uma qualidade, fazendo com que o código possa ser reutilizado, ele ajuda na produtividade da equipe. Como? Perdendo menos horas para tentar entender o que um método faz, o que é uma variável, e entre outras coisas dentro de um projeto. Com isso, ele reduz as horas trabalhadas num projeto, porque o teu tempo perdido são custos dentro de um projeto, um tempo perdido para um entendimento de um código. Muitas empresas que já vêm com sistemas legados, e eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, pegou algum código que demandou imenso tempo, que tu desperdiçou ali entendendo, não conseguiu solucionar algum problema que poderia ser pontual se tu tivesse um código mais limpo. E tem também empresas que, ao invés de pegar e tentar resolver esse problema aí, que já está indo, né, se estendendo, e ninguém consegue resolver, né, demandando horas de trabalho excessivas e seguindo com problemas, eles acabam resolvendo, né, pegar e reescrever um código do zero, fazendo desenvolvimento do zero e estruturando da melhor maneira, usando, aplicando as práticas do Clean Code. Eu vou citar aqui as 7 principais regras do Clean Code. Por quê? Porque essas, tu conseguindo entender e colocando na prática, facilita muito no decorrer do desenvolvimento. Claro, é uma coisa que tu só vai
colocar ele em prática, entender bem, conforme tu for aplicando isso no teu código. Então, eu vou começar com os princípios. O primeiro princípio seria uma nomenclatura clara e de fácil entendimento. Como que é isso? Eu vou ter um exemplo bem simples, porque às vezes, numa variável, tu tá ali, aí a pessoa que está lá desenvolvendo, ela entende que PR é produto. Aí tu olha assim a variável, tu vai entender, mas PR pode ser prazo, pode ser preço, né? Aí tu vai começar a tentar descobrir o que é aquilo ali. Sendo que ele poderia ter setado a variável como um produto, né? Ir direto ao ponto, ser claro, colocar ali. Também, às vezes, tu pega um método que a pessoa abreviou e colocou um monte de coisa lá. Aí tu fica olhando assim, mas o que esse método quer dizer? Eu já me deparei com isso. Eu perdi horas tentando entender o que queria dizer o método, porque ele não era claro, não era de fácil entendimento. Então, isso é uma coisa que dentro do Clean Code é um princípio que tu tem que pegar e colocar de forma fácil para que todos que peguem o código entendam o que tu quer passar naquele método, naquela variável, sabe? Então, ser de forma clara é essencial, é importante, tem que estar bem claro o que vai acontecer naquele método, o que é aquela variável quer dizer, e não simplesmente eu pensar assim, puxa vida, eu vou botar dessa maneira aqui e ponto, eu acho que eu entendo e todo mundo vai entender. Não, a gente tem que pensar no coletivo, né? Porque todo mundo vai dar manutenção no código, todo mundo vai mexer no código. Então, esse é o primeiro princípio, colocar nomenclatura fácil, clara, dentro de métodos, dentro de variáveis, tudo que ficar dentro do código, tudo que tu precisar, nos packages que tu tem. Então, sempre de maneira clara. O segundo são os padrões que serão utilizados no código. Isso é muito importante. É muito importante no sentido que tu tem que pegar e definir assim, o código ele vai ser todo escrito em português ou em inglês. Não é um pegar e chegar lá e colocar assim, o método. Eu botei em inglês. Aí a outra pessoa foi desenvolver. Mas eu botei em português, porque é a melhor maneira que eu entendo. Aí isso se transforma numa salada de frutas. Quando tu vai tentar entender, aí tá uma bagunça. Outra coisa, se tu definiu que os teus packages vão começar com letra minúscula, todos os outros vão começar com letra minúscula. Se tu criou lá uma classe de service, um package para service, tu vai colocar lá letra minúscula. Daí o outro vem lá e pensa assim, mas eu vou criar um resource. Vou lá, também coloco em letra minúscula. Seguir um padrão dentro do código, também. Vou escrever um método. Aí eu defini que esse método, por exemplo, o preço produto final. Eu vou deixar tudo em minúsculo? Ou preço vou iniciar com minúsculo? Ou próxima palavra inicio com maiúsculo? E a outra com maiúsculo para poder definir aonde está separadas as palavras, até para o entendimento. Né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem mais ou menos aqui, na questão da organização, né? Quando tu está organizando lá os packages, sempre seguir um padrão. Padrão é essencial. Padrão na linguagem que vai ser escrita o código, que se vai ser em português ou inglês. Padrão como tu vai criar pacotes, classes, seguir padrões. Isso é essencial. Dentro de um código, todo mundo sabe que a gente vai se deparar ali com dados do banco de dados, tu vai querer colocar a porta do servidor, tu vai querer colocar um path, né? Vários dados, senhas, não deixar dentro do código ali jogado. Cria lá uma pastinha ou um arquivo dentro da raiz da aplicação. Para isso, por quê? Quem for lá pegar e fazer a manutenção, ela não vai ter que estar procurando isso,
mexendo, configurando coisas que podem ir lá estragar alguma outra coisa que tu fez no código, né? Então a pessoa vai pontual, ela vai lá, eu preciso mudar a porta do servidor. Eu vou lá naquela local que eu deixei na raiz e consigo alterar uma configuração simples, né? Eu vou ter que alterar a senha. Eu consigo ir lá direto, eu não fico procurando, não fico perdida, eu sei que vai estar sempre localizada todas as configurações em um local só. Então, esse é o terceiro princípio. O quarto princípio, que é o evitar repetições excessivas, né? Um exemplo aqui que eu trouxe é, por exemplo, tu quer uma função para registrar lá, uma função, um método para registrar o nome de uma pessoa. Aí tu começa a criar ifs, né? Eu boto lá que o nome da pessoa, o username, por exemplo, um if para a senha, um if para o e-mail. Aí eu começo a colocar ifs e infinitos. Aí depois eu volto com o else, dizendo, se a senha for inválida, se o e-mail não sei o quê. Aí eu fiz um negócio excessivo, grande demais. Então, tem que... quando tu faz isso, tu aumenta a complexidade do teu código ali. Imagina, tu vai escrever milhares de linhas que tu poderia ter simplificado, né, com pouca coisa. Então, o que é? Tu tem que evitar que o teu código possua trechos diferentes, assim, desempenhando a mesma função. Isso também é evitar exceções repetitivas. Quando tu começa a criar métodos e métodos e métodos para a mesma coisa. Então, isso não é legal no código, isso polui o código, é de difícil entendimento, e daqui a pouco tu olha lá e vê o negócio assim, e tu diz, mas isso aqui nem está sendo chamado em lugar nenhum, né? Aqui, ter cuidado com os comentários no código. Não é que tu não possa comentar o teu código. Pode comentar, fazer um comentário ali, mas nunca coloquem uma explicação de todo o desenvolvimento. O que está acontecendo? Daí tu acaba botando ali. Um exemplo, já vi em códigos. Esse método, ele vai validar o CPF e, sendo válido, ele vai lá buscar a relação de compras, por exemplo, do cliente que vai fazer não sei o quê, papapá, daí tu deu uma explicação gigantesca. Não, o teu método, ele tem que ser autoexplicativo. Por quê? Porque se tu colocou de forma clara, de fácil entendimento, qualquer pessoa vai entender assim, olha, esse método aqui está validando o CPF da pessoa. Depois, o próximo método, legal, eu já entendi. Ele vai buscar, se for válido, né, ali. E aí, às vezes, tu tá ali focado, olhando o código e tal, aí tu se depara com outros comentários que não tem nada a ver, como esse aqui que eu coloquei aqui. Às vezes eu acredito que o compilador ignora todos os meus comentários. Não tem nada a ver, né? Não tem motivo para ter isso. Então, pensando nos comentários, vocês sabem que aquela função que tu criou e colocou um comentário, daqui a pouco vai sofrer uma manutenção e ela não vai mais ter a mesma funcionalidade que ela fazia. Ela pode mudar o comportamento. Aí tu colocou um comentário lá que dificilmente vai ser apagado, e quando alguém for dar manutenção, não vai condizer o que está lá no comentário com o que está no resto do desenvolvimento. Então, cuidado. Não pode colocar comentários, mas coloquem comentários básicos, assim, simples, só alguma coisa que seja muito necessária. Realizar o tratamento de erros. Isso é um princípio também. Por quê? Porque ele garante o bom funcionamento do software. O que acontece? Eu prever possíveis erros, possíveis exceções que aconteçam. Isso é importante. Desde uma senha que o usuário digite errado, eu tenho que disparar para ele alguma mensagem, eu tenho que tratar essa exceção.
Ou eu não estou com acesso ao servidor naquele momento, eu tenho que disparar uma mensagem, eu tenho que pensar nisso. Os possíveis erros, as possíveis exceções que vão acontecer dentro do meu código, né? Então, eu tenho que realizar o tratamento de erros. Sétimo princípio, que esse também eu considero um dos mais importantes, é sempre executar os testes em pequenos blocos. O que seria executar os testes em pequenos blocos? É tu pegar, eu fiz um método. Eu não vou esperar a minha aplicação ficar toda pronta para depois eu começar a testar. Se eu pegar aquele método que eu criei e já testar, eu evito que quando eu começar um teste lá, que eu esperei para fazer toda a aplicação lá, e vou começar a fazer os testes, começa a quebrar lá em cima, no primeiro que tu iniciou. E aí vai, na consequência, aí se torna uma bola de neve e tu se perde ali, tentando localizar o que aconteceu, o que está errado. Aí o teu tempo, assim, vai e tu, às vezes, não consegue sair do chão. Perde horas ou até um dia inteiro de trabalho procurando erros. Sendo que, se tu pensar também dentro do ágil, quando tu tu desenvolve uma função, tu vai lá, testa, entregas em pequenas partes, que é os pequenos blocos, testa, depois tu vai fazer uma outra, tu vai testar de novo, tu não vai correr o risco de quebrar o teu teste ali em cima. Então, sempre pensando em fazer em pequenas partes. Isso é importante. E aliado, assim, ao Clean Code, o Solid ajuda muito. Eu não sei se alguém já ouviu falar no Solid, se alguém aplicou já o Solid, mas eu acho, assim, ele é importante porque ele traz também princípios para que o teu código seja limpo, para que tu consiga fazer um código entendível, de baixa manutenção. Ele reduz bugs, possíveis bugs, assim, reduz muito, né? Porque o código está de fácil leitura, fácil manutenção. E ele alia, né? O Solid alia o Clean Code, como também os princípios de desenvolvimento de software também se aliam. Então, eu vou falar um pouquinho só do Solid, para que vocês tenham uma ideia, assim, se alguém não conhece ainda. O S seria a responsabilidade única. Então, o que seria uma responsabilidade única? Ele é um princípio que diz assim, que a gente não deve ter uma classe onde ela vai validar um CPF, ela vai acessar e gravar um banco de dados, ela vai buscar se aquele e-mail também é válido, uma classe que faça tudo. Não. O que vai acontecer? O resto, o certo é tu ter uma classe que valide o CPF, outra classe que grave lá no banco de dados, né? Outra classe que execute uma consulta. Então, dividir, não deixar tudo, né, misturado. E uma classe fazendo todo o serviço, todo o trabalho. O 2 é o princípio do aberto-fechado. O que é isso? O objetivo dele é que as classes sejam flexíveis e extensíveis, que elas possam se adaptar a diversos cenários e sem modificação no código-fonte. Então, elas conseguem se adaptar, tu consegue chamar elas em qualquer lugar e tu não vai estar interferindo, modificando o teu código-fonte. O terceiro, que é a substituição de Likov. O que quer dizer isso? Ele deixa explícita as regras para definições dos métodos das classes bases em classes filhas. Então, ele vai mostrar o comportamento comum e a classe base e a subclasse. Eles podem ser implementados uma única vez e poderão ser herdados em todas as outras subclasses. Então, facilita muito. A segregação de interface. O que seria isso? Qual é o objetivo? O objetivo é evitar que os clientes dependam de interfaces com
métodos que não são utilizados. Eu acho que muita gente já viu dentro de código que tem métodos lá que nunca vão ser utilizados. Ou já olharam assim, foi utilizado uma vez e nunca mais, né? Eu me deparei com isso na prática. Então, nesse caso, o que é? É melhor tu criar uma interface específica para essa classe, ao invés de subscrever os métodos, né? Ficar lá subscrevendo as coisas que não estão sendo utilizadas e tentar, e daqui a pouco tu tá mexendo lá, tu tá interferindo em outras coisas. Então, a segregação de interface ela é importante. E depois, a inversão de dependência. Inverter dependências, o que é? Ao invés do cliente depender de classes concretas, ele deve depender só das interfaces. Qual é a vantagem que tem nisso? É que quando ele se acopla a uma interface, ele fica imune a mudanças na implementação dessa interface. Então, quer dizer, eu utilizo ele, né? Eu não vou interferir em nada quando eu tiver uma implementação na interface. Eu passei para vocês assim muito básico, porque quanto mais tu estuda, mais coisas tu consegue ver, que tu consegue melhorar, o que tu consegue deixar no teu código melhor. Mas claro, isso são coisas que tu tem que colocar na prática, que tu tem que estudar bastante e no dia a dia. Quanto mais prática tu colocar, melhor tu vai entender um clean code. Eu deixo, né? Depois no final ali a gente também pode mandar, mas vocês podem entrar pelo Workplace da Lu ali. Ela, nossa, eu que o diga, sempre acessível, né? Qualquer dúvida, sei que ela vai adorar responder. Se ela não souber, ela vai atrás, que é, né, é o perfil da Lu. Te agradeço muito, Lu, muito mesmo, tanto pelo chamado quanto por compartilhar conosco, né, todo esse teu conhecimento aí. Tu sabe que eu sou fã tua de carteirinha, já falei isso acho umas 2, 3 vezes, né, por toda essa trajetória, e acho incrível agora tu trazendo isso de volta para nós, né. Então lá, a sementinha plantada do Impulsionar, traz de volta aqui, né, regando todo mundo, muito massa. Parabéns mesmo, muito obrigada.